Nosso país é lar não apenas de uma biodiversidade impressionante, mas também de insetos que desafiam todas as probabilidades. Se você tem medo desses seres minúsculos, cuidado. Hoje, vamos revelar alguns dos maiores monstros que habitam o Brasil. Imagina como seria encontrar um inseto maior que sua mão. Seria algo de arrepiar, não é mesmo? E acredite, algumas dessas criaturas são verdadeiramente impressionantes. Quais são as características que torna cada espécie única? E qual será o maior exemplar da fauna entomológica do Brasil? Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer os 10 maiores insetos já encontrados no Brasil. Os verdadeiros gigantes e assustadores. Número 10. Formiga gigante. Quando pensamos em formigas, imaginamos insetos minúsculos, não é mesmo? Mas você mudará de opinião quando conhecer essas espécies de formigas conhecidas como uma das maiores formigas do mundo. Essa é a formiga tanajura, também conhecida como içá. Ela é a rainha alada de diversas espécies de saúvas que são encontradas aqui no Brasil. As tanajuras são realmente enormes, chegando a medir até 3 centímetros de comprimento. Elas vivem escondidas dentro do formigueiro, mas saem durante os períodos chuvosos, deixando seus abrigos para participar do voo nupcial, durante o qual os bitus, que são os machos de menor porte, se acasalam com elas. Após isso, essas formigas gigantes aterrissam, e então elas desprendem suas asas e vão em busca de um local para estabelecer um novo formigueiro. Em algumas regiões do Brasil, a tanajura é consumida como uma iguaria, preparada de várias formas, fritas, torradas em óleo ou assadas na manteiga. E você, já viu alguma tanajura de perto? Conta pra gente aqui nos comentários. Número 9. Abelha gigante. Se um enxame de abelhas já é algo assustador, imagina encontrarmos um enxame de abelhas gigantes? Essas são as abelhas da tribo Euglossini, que é dividida em 5 gêneros, e que possuem uma coloração que chama muita atenção. Conhecida como abelhas das orquídeas, são, sem dúvida, as mais espetaculares espécies de abelhas. Elas possuem uma cor verde metálica, linda de se ver, e um tamanho bem avantajado para uma abelha. Ela pode chegar a ter 3 centímetros de comprimento, são realmente enormes, e podem ser encontradas em regiões como a Mata Atlântica. As espécies do gênero Isaerete são conhecidas como abelhas cleptoparasitas. Isso porque as fêmeas vão em busca de ninhos de outras espécies de abelhas para depositar seus ovos. E aí, você já viu alguma abelha das orquídeas voando por aí? Conta pra gente nos comentários. Número 8. Barata d'água. Será essa uma barata aquática? Letóceros. É um gênero de insetos aquáticos popularmente conhecidos como barata d'água. Mas apesar desse apelido carinhoso, esse inseto na verdade não é uma barata, e sim enormes percevejos de hábitos aquáticos. Aqui no Brasil é possível encontrar a barata d'água da espécie Letóceros grandes, um inseto de aparência asquerosa, capaz de medir cerca de 10 centímetros. Imagine se deparar com esse grande inseto, que mais parece uma barata. Eu particularmente ficaria o mais longe possível. A peculiar barata d'água possui um corpo largo, achatado, de cores castanhas e acinzentadas, com 3 pares de pernas adaptadas para a natação, sendo as anteriores parecidas com garras, que usam para capturar suas presas. Esse grande inseto, como já disse seu nome popular, mergulha para capturar suas presas, que varia de peixes, caramujos, salamandras e até pequenas tartarugas e cobras. Ela agarra suas vítimas com suas patas em forma de gancho e com seu aparelho bucal picador injeta uma espécie de saliva digestiva que literalmente dissolve o interior de suas vítimas. Esses insetos que vimos até agora demonstram que a natureza pode ser mais assustadora do que imaginamos. E antes de descobrirmos quais são os próximos gigantes da nossa lista, já deixa o seu like no vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora no canal e ative o sininho das notificações. Já se inscreveu e deixou seu like? Então vamos continuar com o vídeo, porque a partir de agora as coisas vão ficar bem interessantes. Número 7. Vespa caçadora. Um inseto que já foi apresentado aqui no canal, conhecida como cavalo do cão, caçador de aranhas, vespa caçadora, entre outros apelidos nada fofos. A Pepsis é um gênero de vespas conhecidas por possuir as maiores vespas do mundo. Geralmente, a assustadora vespa caçadora mede cerca de 5 centímetros.
realmente enorme para um inseto capaz de picar. Porém, saiba que já foram encontradas vespas caçadoras com assustadores 11 centímetros. Deve ser aterrorizante se deparar com uma delas por aí. As características desse inseto não param por aí. Possuindo tonalidades metálicas azuladas ou pretas, além de enorme, a singular vespa caçadora ainda é conhecida por possuir a picada mais dolorosa do mundo. Seu ferrão de 7 milímetros desfere uma picada que causa uma dor inimaginável e agoniante que, apesar de não durar mais que 5 minutos, pode causar até desmaios com o nível de dor. Número 6. Besouros gigantes. Essas são algumas espécies de besouros incrivelmente grandes. Aqui no Brasil, são encontrados principalmente na floresta amazônica. Ganhando o título de um dos maiores insetos conhecidos, esses surpreendentes besouros são da mesma família do escaravelho. São espécies como o curioso besouro rinoceronte e o peculiar besouro elefante, que ganha esse apelido devido suas enormes proporções e aparência. O tamanho desses insetos pode variar entre 7 a 12 centímetros, o que faz dele um inseto enorme. Possuindo tonalidades preta, marrom ou acinzentada, algumas espécies desses enormes besouros se destacam ainda mais devido a uma microscópica camada de pelos finos que cobrem parte de seu corpo. Esses pelos fazem com que ele ganhe uma tonalidade marrom amarelada. Os machos desses gigantescos insetos conseguem chamar ainda mais atenção, esbanjando 2 chifres maiores na cabeça e no protórax e 2 chifres menores nas laterais que usam em disputas. Os gigantescos besouros elefante e besouros rinoceronte são mais algumas das espécies de insetos enormes e fascinantes. Número 5. Besouro titã. Se o besouro elefante que vimos anteriormente é enorme, o besouro titã é ainda maior. O Titânus giganteus é um besouro realmente gigante, é tão grande que é quase do tamanho da palma de uma mão. Por esse motivo ele é considerado o maior besouro do mundo e o maior inseto em termos de volume, podendo alcançar 22 centímetros de comprimento e pesar cerca de 70 gramas, essa linda espécie é encontrada na Amazônia. Ele possui uma bela cor marrom escura e longas patas que o ajudam nas extensas escaladas nas árvores. Isso mesmo, eles também sobem nas árvores para alçar voo, já que voar é uma das tarefas mais difíceis por razão de seu grande porte. Além de seu tamanho avantajado, o besouro titã também possui uma mandíbula poderosa. Sua mandíbula é tão forte que é capaz de cortar até mesmo algumas lascas de madeira. Um fato curioso é que na sua fase adulta ele não se alimenta. Isso mesmo que você ouviu. Pesquisadores acreditam que o maior besouro do mundo não se alimenta na fase adulta, que dura algumas semanas. Eles se sustentam com a energia acumulada durante o estágio larval. Muito interessante, não é mesmo? Número 4. Bicho-pau brasileiro. Um inseto bastante conhecido, muito diferente e inusitado. O incrível bicho-pau é um inseto muito incomum, com uma longa estrutura corporal que se parece muito com gravetos. Apesar de possuir uma aparência um tanto estranha e um grande tamanho, o intrigante bicho-pau é completamente inofensivo para qualquer ser vivo. Mas como esse estranho inseto se defende na natureza? Então, esse magnífico e enorme inseto usa de sua estrutura corporal parecida com um longo graveto para se camuflar com perfeição. Quando ele fica imóvel, é quase impossível perceber esse inseto na natureza se não prestar bastante atenção. Ele ainda possui um outro mecanismo de defesa. O bicho-pau elimina uma substância de aparência leitosa e muito fedorenta, afastando assim seus predadores. E não para por aí. Pasmem, assim como a lagartixa, ele ainda é capaz de fazer crescer membros amputados. Um grande inseto realmente fascinante. Das milhares de espécies de bicho-pau que existem, 220 delas são encontradas aqui no Brasil. Número 3. Libélulas gigantes. As libélulas são insetos muito lindos e delicados, considerados um dos primeiros insetos a surgir no planeta. A delicadeza da bela libélula esconde seu feroz apetite e agressividade diante de suas presas. Porém, existem algumas espécies que podem alcançar tamanhos extraordinários. Um exemplo é a Megaloprepus caerulatus, uma rara e magnífica espécie de libélula que possui a maior envergadura de qualquer parente vivo. Ela possui uma envergadura que chega aos incríveis 19 centímetros. Outras espécies também surpreendem pelo seu tamanho, possuindo uma estrutura corporal peculiar, com abdômen muito longo e delgado, chegando a alcançar até 10 centímetros de comprimento. Algumas espécies têm longas asas transparentes, com faixas de várias cores.
um enorme inseto realmente espetacular. Essas libélulas gigantes promovem um verdadeiro show com seu voo lento e controlado. Número 2. Gafanhoto gigante. Imagine que você caminha tranquilamente pela vegetação e avista algo voando próximo a você, parecido com um pássaro. De repente ele pousa em seu braço e você leva um enorme susto ao perceber que não era um pássaro, e sim um gigantesco gafanhoto. Seria aflitivo, não é mesmo? Estamos falando do Tropidacris, um gênero de gafanhotos tido como os maiores do mundo, encontrado principalmente nas regiões tropicais como a floresta amazônica. Esse enorme gafanhoto é caracterizado por medir cerca de 25 centímetros de comprimento, um tamanho assustador para um inseto. Não é à toa que ele foi apelidado de gafanhoto gigante. Esses surpreendentes insetos gigantes possuem tonalidades esverdeadas com pintas mais escuras que variam a cada espécie. Já suas asas são avermelhadas. Quando em voo, possui uma envergadura enorme que faz parecer um pássaro. Apesar de gigantesco, o gafanhoto gigante é inofensivo ao humano, mas pode causar um enorme estrago em plantações, principalmente em grande quantidade. Número 1. Mariposas gigantes. Agora vamos conhecer alguns dos maiores insetos já encontrados no Brasil, que são também considerados um dos maiores insetos do mundo. Essas mariposas são verdadeiras gigantes da natureza. Para você ter uma ideia, algumas podem alcançar envergaduras com mais de 20 centímetros de comprimento. As asas desses belos insetos exibem tonalidades únicas, com padrões manchados em vários tons de cores. A bela cor de algumas espécies permite que elas se camuflem muito bem nos troncos das árvores. Se não fosse pelo tamanho avantajado, elas passariam quase por despercebidas. Essas gigantes são encontradas nas florestas tropicais da Amazônia e da Mata Atlântica, tanto aqui no Brasil como em outros países da América do Sul, e geralmente vivem nas copas das árvores, onde encontram condições ideais para sua alimentação e reprodução. Essas mariposas gigantes são algumas das maiores espécies de mariposas do mundo e, com certeza, um dos maiores insetos da Terra. Esses verdadeiros gigantes brasileiros transformam tudo o que conhecemos sobre insetos em algo completamente surpreendente, não é mesmo? E aí, o que você achou desses pequenos monstros do Brasil? Qual deles você achou mais assustador? Compartilhe conosco sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Nos vemos nesses próximos vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela.